dessa mensagem. Só que antes de dizer o tema dessa mensagem, eu vou perguntar uma coisa para a igreja. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Por quê? Por quê? Eles murmuraram, né? Então fique com isso no seu coração. Então não murmure, em nome de Jesus, amém? Eu já explico por quê. Aleluias. Eu sei que alguns não vão entender, mas uma grande maioria vai. Não perca as oportunidades. Que oportunidades o Senhor tem te dado? Olha aí para o seu irmão do lado e fala com ele. Que oportunidades o Senhor tem te dado? Amém? Louvado seja Deus. Hoje eu vou ficar com você aí, tá? Eclesiastes 9:11. Em nome de Jesus. Que oportunidade o Senhor tem nos dado? Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Você que estiver anotando, hoje nós vamos ler alguns versículos. Aleluia, louvado seja Deus. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Repita comigo: mas o tempo e as oportunidades ocorrem para todos. Amém? Louvado seja Deus. Pode deixar o versículo na tela, tá bom? Enquanto eu estiver falando. É bem interessante o que esse versículo diz. Nem sempre alguém que tem domínio sobre uma área consegue ser vitorioso, se sair bem naquilo que ela parece ser a melhor. A pessoa que parece ligeira, o que parece? Parece que ela vai ganhar a corrida. E às vezes isso não acontece. Parece que às vezes a pessoa que é muito forte vai sempre vencer. Você vê aquelas lutas na televisão e a pessoa é a mais forte, mas aí você pensa, ela vai vencer. E às vezes isso não acontece. Pastora, mas por que você está falando isso? Porque nós temos muitas oportunidades na nossa vida. E às vezes nós queremos e desejamos ser capazes para fazer algo. E nós desperdiçamos as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós desperdiçamos a oportunidade que nos foi dada, seja em qualquer área da nossa vida. E hoje nós vamos falar 4 situações que a Bíblia nos conta. Deus nos dá algumas oportunidades. E nós vamos falar sobre homens de Deus que tiveram oportunidades. E cada um em uma área. Eu não sei qual é a sua área hoje, mas Ele sabe. Êxodo 17, do verso 8 ao 12, nós vamos ler. Essa história fala sobre 4 homens. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão
Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Uras sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Aleluia. A função de Moisés nesta história era a função de um líder que ouviu a voz de Deus. E ele estava numa posição. Josué já era aquele guerreiro que ia na frente da batalha, ajudar, levar aquele povo para guerrear. Um homem comum do meio do povo. É interessante que quando você vai olhar a Bíblia e você vai ver a história de alguns homens da Bíblia, vários deles você vê por várias vezes, mas poucas as vezes você escuta falar sobre este Ur, porque ele era um homem comum, simplesmente que acreditou e fez o que lhe foi dado a oportunidade. E Arão era um sacerdote que se esforçou para fazer a sua parte. Eu não sei qual a oportunidade que o Senhor tem te dado. Muitas das vezes dentro da sua casa, do seu lar, principalmente e geralmente os homens da família são os líderes, são aquele que vai ter que mostrar a direção. Vamos por aqui. Não, vamos fazer aquilo. Não, isso não está muito certo, vamos por aqui. E a maioria das vezes o marido, ele tem essa função de ser o líder, de direcionar. Olha, nós vamos poupar aqui, para gastar aqui, para poder fazer isso e aquilo. É uma estratégia de guerra nos dias de hoje. Talvez você seja o Josué, que vai lá na frente da batalha. Sabe que eu comparava assim, Josué, o Senhor foi me dando algumas coisas meio loucas, né? Se vocês, como é que fala, alguns pregadores falam assim, é uma heresia minha, né? É uma heresia da parte aqui da pastora Tati, não precisa levar em consideração se você não crê assim. Mas é interessante que Josué parece a esposa, que vai lá na feira gastar só aquele dinheirinho que o marido deu. Sabe? Aí tipo, Josué não tinha muitas coisas para fazer. O que Moisés falou, pega alguns homens e vai. E Moisés ficou lá só intercedendo. E o marido às vezes está lá trabalhando e a mulher tem que, né, se virar nos 30. Mas cada um toma a sua posição. Cada um não perde a sua oportunidade. E quando a gente vê, o Ur é aquele que parece que ninguém dá nada. Aquele que não faz a diferença. Aquele que é só mais um. E quantas das vezes nós dentro de uma igreja pensamos assim ou nos sentimos assim? Ah, tem quantos bateristas, tem quantos guitarristas, tocador de teclado, tem um monte. E eu sou só mais um. Ah não, mas tem tanta gente que mexe no computador. Ah não, mas tem tanta gente que faz isso, tanta gente que faz aquilo. Mas na verdade, às vezes o Senhor quer te usar para alguma das funções. E às vezes você está se acovardando, está perdendo as oportunidades que o Senhor te dá. Pergunta aí para o seu irmão, que oportunidades Deus tem te dado? Sabe que eu fiquei imaginando a posição de Moisés lá no cume do monte. A mão dele era pesada e começou a ceder. E cada vez que a mão começa a cair, aqueles homens, Ur e Arão, vão levantando as mãos, vão sustentando aquelas mãos.
será que é pesado sustentar a mão de alguém por algumas horas? No versículo 12 fala, aqui ó, para sentar-se sobre ela. Eles pegaram a pedra e colocaram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Então foi um período longo. Parece difícil às vezes sustentar. Você já percebeu que às vezes tem algumas coisas que o pessoal coloca às vezes na internet? Quanto que pesa um copo de água? Você fala, um copo de água. Mas fica uma hora segurando um copo de água com a mão esticada. Ele começa a pesar muito. Fique 2 horas, 3 horas. Você vai percebendo que o peso daquilo, embora ele era pouco, ele começa a ficar muito pesado. Por causa do tempo que você está segurando. Então isso é muito interessante. Havia um esforço. E nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, tem momentos que as coisas parecem muito difíceis, muito pesadas. Mas não desperdice essa oportunidade. Porque é a oportunidade que o Senhor te deu. E sabe o que é essa oportunidade? Sabe aonde ela te leva? Sabe aonde ela faz você chegar? Ser participante da vitória. Porque houve uma vitória a partir daí. O povo ganhou essa batalha. O povo venceu essa batalha. Aleluia. Bota para mim aí o 13. 14. Não, isso daí não. Pode deixar. Pode tirar. Eu achei que fosse aí que dissesse sobre como eles conseguiram vencer, mas ainda não é aí. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. É o 13, né? Que fala. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Foi isso aí que aconteceu. Houve uma vitória, porque os 4 homens dessa história aproveitaram a oportunidade. Eles não desperdiçaram essa oportunidade. E sabe uma coisa que o Senhor me tocou na hora que eu estava ouvindo essa palavra? Eu estava literalmente ouvindo ela. Eu gosto de colocar o áudio dos livros para ouvir. E quando eu estava ouvindo, o Senhor falou no meu coração: em que momento eu falei para Moisés que se ele ficasse com a mão estendida, o povo ia vencer? Eu falei, boa pergunta. Nenhum momento. Eles só tiveram essa experiência na prática. Eles fizeram algo e Deus mostrou que aquilo era o que era para ser feito. Não foi algo que Deus falou, olha, faz isso e vai ser assim. Não, ele só falou, vai e guerreia contra eles. E quando Moisés foi, Deus mandou Moisés ficar no cume, mas ele não falou o que era para ele fazer. E ele foi com a vara de Deus. E lá quando deu, aí só que ele percebeu, quando abaixava, opa, peraí. Então, algo acontecia. E quando nós avançamos, quando nós tomamos a nossa oportunidade e usamos ela, algo vai acontecer na vida daqueles que nos cercam. Louvado seja Deus. Nós vamos para o livro de Josué, capítulo 10, o verso 5 e o 6. Depois nós vamos ver o 12 ao 14. Josué 10. É 10, o 5 e o 6 primeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron,
o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Para aí um pouquinho, só para esclarecer essa parte. Josué com o povo de Israel, Moisés já havia morrido, recolhido pelo Senhor. Josué nesse momento passa a ser o líder desse povo, e agora as decisões vêm diretamente a ele. O Senhor falava com ele, e nesse momento eles tinham feito um juramento para guardar os gibeonitas, porque os gibeonitas eram aqueles povos a qual o Senhor tinha dado para Israel. Mas Israel não vigiou e foi enganado por aquele povo. E por ele ser enganado por aquele povo, eles prometeram algo. E eles tiveram que cumprir aquela promessa. Eles prometeram que iam cuidar dos gibeonitas, que iam proteger, que eles não iam ser feridos enquanto ele estivesse com eles. Então os gibeonitas ficaram debaixo da segurança, da proteção do povo de Israel. E de repente aqueles reis que buscavam se juntar contra Israel, vai atacar quem? Os gibeonitas. Porque eles sabiam que quando eles atacassem a Gibeão, Josué ia ter que ir contra eles. E ali eles iam pegar um terreno que eles conheciam e Josué não conhecia. Então eles vão a essa guerra, eles vão a essa luta. Põe o 12 e o 14 para mim, por favor. Do 10, o verso 12 até o 14. Então Josué falou ao Senhor. Eu quero que você repita comigo. Josué falou ao Senhor. Amém? Vou ler. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasas? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouviu o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Repita comigo: ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Você já imaginou o tamanho da intimidade de Josué para com Deus? Foi Deus quem ouviu ele. Muitas das vezes nós falamos assim: Deus não é seu mordomo, que você pede o que quer e ele faz. Realmente Deus não é nosso mordomo. Mas a intimidade de Josué para com Deus era tão grande que ele entendia a vontade de Deus nessa hora. E ele sabia que a vontade de Deus era que o povo de Israel vencesse. E se necessário fosse, ele parasse o sol. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele deu ouvido à voz de um homem. Sabe que quando eu ouvi esses versículos e meditava e ouvindo o Espírito Santo falar comigo, eu falava: Senhor,
Mas é muito interessante como que nós podemos ter essa intimidade de falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como muitas das vezes nós não conseguimos, sabe, aquela vitória que nós queremos com Deus. Será que Deus não quer abençoar nossos casamentos? Será que Deus não quer abençoar nossos filhos? Será que Deus não quer abrir portas de emprego? Será que Deus quer tudo isso? E por que nós não conseguimos uma conexão com Deus como essa de Josué? Onde ele consegue um milagre instantâneo. Sol para, lua se detenha. Sabe, quando eu vi essa autoridade que estava sobre a vida dele, a gente não tem nem autoridade às vezes para falar: dor de cabeça sai em nome de Jesus. Sabe, a gente se atemoriza, a gente tem medo de falar: espírito que tem assolado a minha vida, eu não te aceito mais, em nome do Senhor. Mesmo sabendo que há uma autoridade sobre a nossa vida, como filho, como filha de Deus. Por que nós não estamos fazendo uso disso? O que tem acontecido? Qual o grau da nossa intimidade? Aonde está a nossa intimidade? Sabe que vamos nos consolar um pouquinho. Josué viu o mar vermelho abrir. Josué viu a rocha da água. Josué viu milagres. Por que nós não temos visto milagres? Nós precisamos ver milagres acontecer no nosso meio. Nós temos que nos levantar como os homens e mulheres de Deus. Ah, pastora, mas nós temos visto alguns milagres. Glória a Deus por isso. Mas são poucos perto do que nós podemos experimentar e viver, porque Ele quer que nós façamos isso. Louvado seja Deus. Sabe, o Senhor me dava duas perguntas. Será que Deus pode ouvir a nossa voz? Para você e eu pensar. A minha vida com Deus tem me feito avançar? É necessário uma intimidade para que o Senhor ouça a nossa voz. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom. Vamos para 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. É 1 Samuel 22, 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. Desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Aleluia, louvado seja Deus. Outro homem de Deus que teve uma oportunidade. Foi levado até ele homens desqualificados, homens que talvez não fossem reconhecidos pela sociedade. E o Senhor me fazia uma pergunta: será que nós somos capazes de cuidar de ladrões, viciados, mentirosos, assassinos, prostitutas e entre outros? Será que se o Senhor trazer para o nosso meio, imagina sentar do teu lado aí uma pessoa com essa característica,
Será que nós somos capazes de cuidar? Será que nós somos capazes de amar? Será que nós somos capazes de devolver dignidade a esse homem, a essa mulher? Davi viveu numa época da lei, onde era olho por olho, dente por dente. Nós vivemos no tempo da graça, onde o Senhor nos perdoou os nossos pecados, mesmo sem a gente precisar derramar sangue no altar. Só precisa do nosso coração, como sacrifício vivo. Será que nós teríamos a misericórdia de Davi, como ele teve com aqueles homens? Talvez homens que ninguém desse nada. Homens que, sabe, é interessante que nós ali na cidade de Itainópolis, nós tivemos um trabalho, um período, e as pessoas às vezes não davam nada por aqueles jovens, sabe, aquela juventude que não trabalha, que não tem uma perspectiva na sua vida. E o Senhor nos levava até eles, fazia trazer eles até nós, sabe? E Deus foi fazendo uma mudança, um mover tão lindo. E nós temos assim, tantas mudanças de vida. Vocês viram aqui, alguns que tiveram a oportunidade de estar conosco, quando os missionários estiveram aqui. São jovens que Deus transformou a vida deles, sabe? Viviam debaixo de uma opressão maligna e foram libertos, transformados, restaurados e vivem uma vida sobrenatural na presença do Senhor. Sabe, quem olhava para aqueles meninos não dava nada por eles. E o Senhor fez algo tão grande. Sabe, mas será que é para todos que nós conseguimos olhar com esses olhos? Ou a gente olha para meia dúzia sim, meia dúzia não? Sabe, eu fico muito preocupada com isso, porque o Senhor falou forte no meu coração. Eu vou explicar no final, você vai entender o que aconteceu, por que eu estou ministrando essa palavra aqui hoje. Aleluia. Eu sei que esses homens, através de Davi, se tornaram os valentes. Os valentes, os valorosos de Davi. Fala isso pro seu irmão, fala assim: seja um Davi dessa geração. Seja um Davi dessa geração. Em nome de Jesus. Acolha, abraça aquele que, sabe, que às vezes as pessoas não dão nada por elas. Abrace ele, abrace ela, cuida. Porque quando ele for alguém, ele vai ser, já pensou? Olha lá os valentes da Edna, os valentes do irmão André, os valentes do irmão Elvis. Olha lá, os valentes da Mariana. Eita Deus, tem duas Marianas, das duas. Aleluia. É os valentes. Deus vai levantar os valentes perto de você. Sabe, aquele discípulo seu que às vezes fala: olha, é discípulo de Elias, fez o dobro. É discípulo do Oswaldinho, é discípulo do Samuel, é discípulo da Juliana, da Rayane. Sabe, é isso que o Senhor quer. Que nós venhamos abraçá-los, que nós venhamos cuidá-los, que nós venhamos transformá-los e fazer eles chegarem até lá. Mas para isso nós precisamos não perder as oportunidades. Aleluia, louvado seja Deus. Estou acabando, gente. Louvado seja Deus. Eu não sei se eu estou acabando, eu estou querendo. Tem quase nada aqui, ó, só tem um trechinho assim. O que vai sair daqui só Deus sabe. Vamos lá. Ezequiel 37, verso 7. Então eu profetizei como se deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava.
E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Verso 10, David, por favor. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Um dia eu estava aqui nessa igreja, e eu estava indignada, desacreditada, desesperançosa. Eu falei: Senhor, para que isso? Para que eu estar aqui? Para que tudo isso? Eu vejo, meus filhos são uma bênção, meu marido é uma bênção, a minha casa é uma bênção, amém. Mas onde a gente vai, há sempre pessoas que a gente não consegue lidar. Se a gente bota o caderno na direita, é porque está na direita. Se botar na esquerda, é porque está na esquerda. E ninguém gosta de nada, ninguém está satisfeito com nada, Senhor. E eu comecei a chorar, e eu falava: Senhor, o que é isso? E o Senhor me fez andar sobre essas 4 passagens. O momento em que eu podia ter sido Uro ou Arão para levantar as mãos, para segurar as mãos firmes, para não deixar cair aquele que estava ali na frente. Porque havia um povo, há sempre um povo por trás dessa história. Toda essa história, cada uma dessa história, ela fazia tudo por causa de um povo. Deus realizava milagre por causa de um povo. Nós somos poucos aqui dentro, existe um povo lá fora. Aleluia. E o Senhor falava no meu coração: como que eu posso trazer um povo? Se vocês olham para esses ossos secos e não vê o exército, não enxerga um exército. Aleluia. Você olha as falhas das pessoas, você olha as fraquezas dela, que ela está com o osso quebrado, que ela está sem tendão, que ela está sem fôlego de vida, mas você não olha que ela pode se tornar um exército na minha mão, diz o Senhor, na minha vida. Aleluia. Quando eu comecei essa mensagem, eu falei: irmão, não murmure, porque eu já ministrei essa mensagem há algum tempo atrás. E aí alguém pode falar: mas a pastora está ministrando de novo essa palavra, para quê? E o Senhor falava no meu coração: você não passou a mensagem que eu precisava que você passasse. Você não fez eles entenderem que as oportunidades não podem ser perdidas. Cada problema, cada dificuldade, cada momento difícil é uma oportunidade que o Senhor está te dando para você se melhorar, porque Ele quer ver como você vai se comportar naquela situação. O que o Senhor quer extrair de nós é isso, que nós olhamos para os ossos secos e falamos assim: eu vou profetizar sobre eles, que eles vão ser uma bênção, que eles vão fazer a diferença, que eles vão ser os Davi dessa geração, que eles vão ser os Ezequiéis dessa geração. Aleluia, aleluia. O Senhor me fez andar sobre a história de Ezequiel. E o Senhor me fez ouvir o livro de Ezequiel todo. E eu falei: Senhor, mas eu já li o livro de Ezequiel, o que tem de novo? O Senhor falou: ouça, eu quero falar com você, ouça. E eu passei 2 dias ouvindo o livro de Ezequiel. E o Senhor me levava no livro, no capítulo 33, o verso 7 ao verso 9. Aleluia. Ezequiel 33, do 7 ao 9. A ti, pois, ó filho do homem,
te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. E se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, e ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Quando o Senhor falava comigo, o Senhor me levava nesse versículo, porque Ele falava acerca de que nós precisamos falar a palavra dEle, anunciar a palavra dEle. Quantas pessoas perto de nós podemos falar? Quantas pessoas perto de nós temos a oportunidade de levar o Evangelho? Falar, olha, Jesus te ama. Jesus não tem essa vida destruída para você. Jesus quer algo melhor para você. Deus quer algo maior para você. E muitas das vezes nós não se percebemos. Nós perdemos as oportunidades. E o Senhor falava, se você olhar para aqueles que estão lá fora, seja aquele seu primo, seja aquele seu pai, seja aquele seu amigo, você olhar para ele, talvez assim como Ezequiel viu um vale de ossos secos, mas você entender que eu sou o Deus que gera vida, eu vou gerar vida nele. Mas nessa noite foi falado na palavra, a palavra tem poder. E quando você profetiza a vida na vida das pessoas, ela acontece. Sabe, desde então quando o Senhor falou comigo, eu entendi que eu não quero mais perder as oportunidades. Irmãos, não é fácil, porque a gente é ser humano. Não é fácil não perder as oportunidades. Sabe, às vezes você quer amar tão somente, mas você não consegue, porque o outro tem reações que não dependem de você, mas você pode decidir tomar essa oportunidade. Vai ser uma bênção. É que nem aquela história que algumas pessoas falam, e eu acho bem oportuna agora. Quando a esposa é casada com o marido, e ali fica aquela situação, ai, meu marido não presta, ai, é um miserável, é um desgraçado, é um não sei o que, é não sei o que, não sei o que. Ele só vai poder ser isso, porque a minha boca está falando isso. Mas meu marido é uma bênção. Não, Jesus vai fazer uma obra, vai fazer uma restauração, uma transformação. Eu vou ver meu marido na bênção do Senhor. Eu creio. Sabe? Muitas das vezes a gente vive sempre decretando palavras negativas acerca de alguém. E o Senhor quer levantar um exército. Olha para esse ossinho seco aí do seu lado. Parece um ossinho seco mesmo. Irmão, veja a vida nele. Fala assim, eu profetizo vida. Em nome de Jesus, eu profetizo vida. Mas você sabe por quê? Você sabe que o Senhor me levava a esse versículo e esse capítulo e me fazia ouvir, como eu falei. Ele não me fez só ler, mas ele me fez ouvir. Eu ficava ali com fone de ouvido, ouvindo. E às vezes as pessoas falando comigo. E eu falo, ouvindo, porque eu estava ali conectada com aquilo que eu estava ouvindo. E o Senhor me levou no capítulo 37, David, capítulo 37, o verso 11 em diante. Algo que o Senhor quer fazer.
E nós precisamos crer que Ele quer fazer isso. Porque quando Ezequiel tinha revelações o tempo inteiro de algo que Deus queria fazer naquele lugar, com aquele povo, sabe? E quando eu estava ali sentada hoje, até já estava esquecendo, mas o Espírito Santo, ele não deixa a gente esquecer de nada, né? O Senhor me fazia lembrar, Ele falou: olha, em cada situação, em que lugar essas pessoas estavam. Aí eu falei: como assim, Senhor? Aí o Senhor me levava que Moisés, Arão, e Josué estavam no deserto. Josué, no tempo que enfrentou o povo, também ainda estava no deserto. Depois, quando Davi, ele estava fugindo, escondido numa caverna. E depois, Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Ninguém estava em uma situação boa e agradável. Ezequiel foi levado ao Vale dos Ossos Secos, mas ele estava em exílio na Babilônia. Estava preso, sabe, fora do seu lugar. E toda a palavra que o Senhor dava àquele povo é para restauração, para se converter dos seus maus caminhos, para se voltarem a Deus por tudo aquilo que eles estavam deixando Deus de lado. E olha por que Deus fez ele ter essa visão com o Vale dos Ossos Secos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Para só um pouquinho aí. Quantas pessoas, eu, você, já ouvimos, ou até nós mesmos falamos ou pensamos que não tinha mais esperança? Eles próprios falavam deles mesmos. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eles falavam deles mesmos. Era assim que eles se sentiam. E quantos que vivem aí fora nessa vida destruída e se sentem assim, que não tem mais saída, que não tem mais esperança. Bota o 12, David, por favor. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas, ó meu povo, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. O Senhor não tinha outro intuito de trazer essa palavra para nós e nem para Ezequiel, a não fazer nos entender que Ele vai fazer a gente ressuscitar, a gente sair dos sepulcros, a gente resplandecer. Ele disse: e assim sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Ele não só falou, mas Ele quer fazer em nossas vidas isso. Porque quando Ezequiel estava no Vale dos Ossos Secos, nós sabemos a história. Ele fala assim: pode? Ele faz uma pergunta para Ezequiel, e Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Quantas das vezes nós falamos assim: só Deus? Ah, mas fulano está numa bebedeira, numa vida horrível, numa vida destruída e não sei o que, e a gente fala: ai, só Deus na causa. É só Deus mesmo.
Mas esse Deus que nós servimos, nós precisamos entender que nós começamos a profetizar vida nas vidas das pessoas, para que elas saiam do sepulcro, para que elas experimentem isso. Se eu e você hoje não estivermos experimentando essa ressuscitação que o Senhor está falando todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos reconciliar com Ele. Ah, Senhor, realmente às vezes parece que as minhas forças. E eu não vou falar para você, não vou ser hipócrita para você, dizer que isso nunca acontece na nossa vida. Tem momento que a gente parece que está morto espiritualmente. Só que Ele quer que nós ressuscitamos. Ele quer nos tirar dos sepulcros, para que depois nós sejamos os Ezequiéis, que vá lá fora tirar outros do sepulcro, que vá lá